Ganhando o Jogo. Debates esportivos. Cristiano Silva. Bom dia, 11h08. Que quarta-feira é essa? 20 de agosto de 2025, uma quarta-feira que pode ficar para a história do rádio e do Internacional, principalmente, mas do Inter, principalmente. Jogo contra o Flamengo, valendo classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Um jogaço de bola que está movimentando todo o Brasil, essa é a verdade. Está todo mundo de olho no Flamengo, a Fla-Pres está inflamada, mas nós estamos lutando bravamente para tentar colocar o Inter na sequência da Libertadores. É contra tudo e contra todos. Concentração do Inter, por isso de imediato, você que está na tela do YouTube, já está visualizando Marcelo Salzano na concentração do Colorado, já para dar este ambiente aí. Salzano, bom dia. Fala, Cristiano, bom dia para você, bom dia a todos que estão conosco aqui, concentração do Internacional no bairro Bela Vista, um clima que noto de muita mobilização, como se fosse uma final de campeonato. Ainda é bem verdade, a gente não tem uma presença tão grande de torcedores no saguão. Eu até esperava um movimento maior neste momento, faltando aí algumas horas ainda para o início da partida. Sobre os jogadores em si, eles estão nos seus quartos nesse momento. Observei apenas há pouco o Bruno Tabata conversando com alguns familiares no seu telefone celular. Depois já subiu aí lá para onde ele está concentrado com os outros jogadores. E para quem está na nossa live no YouTube nesse momento, eu estou apontando aqui que é neste local onde passarão os jogadores daqui a pouco para o almoço, que está marcado para o meio-dia. O hotel é muito grande, né? Ele tem vários e vários andares, então daqui a pouco também eu vou fazer uma movimentação maior aqui no hotel do Internacional para mostrar os jogadores passando para o almoço, e existe uma mobilização muito, muito grande, até porque hoje é o jogo que determina os rumos do Internacional na temporada de 2025. Uma classificação para as quartas de final, o Inter terá os confrontos aí no mês de setembro, ou contra Estudiantes, ou então diante do Cerro Porteño. Agora, uma eliminação nas oitavas de final da Libertadores será uma grande ducha de água fria, porque até o final do ano só restará para o Internacional o Campeonato Brasileiro. Muito bem, Salzano, que vai permanecer conosco aqui no nosso Ganhando o Jogo, direto da concentração do Inter, na tela do YouTube, você está vendo o Salzano por ali, e a galera pode participar, hein? Tá confiante, torcedor do Inter? 993-887532 é o WhatsApp, e é claro também na nossa live no YouTube, no canal Guaíba Esportes. Lembrando que o Ganhando o Jogo é para Estara Máquinas Agrícolas, que fazem sua colheita render mais, também para Produtos Dali, o melhor momento do seu dia, e a hora certa, 11h11, para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC, e Orestes de Andrade tem um recado para vocês. Plano Rio Grande, a grande obra é proteger você. Para sua proteção, fique sempre informado sobre as condições do tempo. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul oferece um serviço gratuito de alertas meteorológicos que chegam direto ao seu celular. O cadastro é simples, basta enviar seu CEP por mensagem de texto SMS para o número 40199. Você vai receber uma confirmação e a partir daí estará inscrito para receber os avisos sempre que houver informações importantes. Outra forma é pelo WhatsApp. Salve o número DDD 61 20 34 4611. 61 20 34 4611 e mande um simples oi. Depois, é só compartilhar a sua localização atual ou de qualquer outra região do seu interesse e pronto. Os alertas da Defesa Civil vão chegar direto no aplicativo. Plano Rio Grande, a grande obra é proteger você.
governo do Rio Grande do Sul. Muito bem, que voz, hein, Orestes Andrade? Que voz! Quebra galho. Olha, uma voz dessas aí, uma garrafa de cavalinho branco e um Reginaldo Rossi na cachola. Ei, Muito bom, é. não sobra ninguém, hein, Rogério Amaral? Nada, Tá nada. É festa na floresta. Tudo abaixado. Puxa vida. Daqui a pouco, Zé Aldo Penta na área também. Estamos com o Orestes Andrade, que você já ouviu essa voz maravilhosa. Rogério Amaral, Thalia de Castro, a concentração do Inter, Marcelo Salzano. E lembrando, hein, superchat. Faz o superchat lá para o seu comentário aparecer na tela do nosso YouTube. Mas olha, com moderação, tá? Não é porque tá pagando, vai xingar, porque isso pode também dar um contragolpe. Sim, mas pode dar porrada, não tem Porrada problema nenhum. pode. Pode Agora, dar porrada. ofender a moral e os bons costumes, aí não dá. Quem vai ser o grande destaque na partida de Eu hoje? pensei que era do superchat, ia ser tudo, né? Vem cá, e a Thalia de manhã cedo já no Beira-Rio estava lá Pois para é, ver Thalia, o movimento. desce a circulada, Hein, Thalia? tu já vem da Zona Sul, Eu né? venho da Zona Sul, eu moro na Sei. Zona Sul e passo em frente ao estádio Beira-Rio e Mas já ali tem deu uma parada, movimentação. não foi só passada, pelo que eu vi. Não, é o trânsito já. Ah. O trânsito, eu ia falar justamente sobre isso. O trânsito já tá num ritmo um pouquinho mais lento, já tá chegando verdade. ônibus de excursões que vem de fora, já tem bastante torcedor chegando. No Marinha tem todos os ambulantes já, e já tem torcedores também na parte E as das churrasqueiras ali, pelo teu vídeo, já estão começando a ser preparadas, né? Muito provavelmente o pessoal vai almoçar e jantar já, Fazendo né? fogo essa hora já. Mas uma movimentação muito grande. A gente tem reforçado isso ao longo dos dias, mas verdade. ainda mais hoje que a gente tem a real noção, são esperados mais de 50 mil torcedores no Beira-Rio. Então é muita gente, mobilização Sabe por quê? muito grande. Eu sempre venho por ali também, eu passo do lado de cá, né? Mas torcedores que vêm por trabalho não estavam chegando no estádio, mas os caras passando na frente do estádio buzinando, velho. Sim, mas é o impressionante entusiasmo. isso, cara. Não, eu recebi aqui, né, de colorados, a pergunta se o Internacional não iria colocar telões do lado de fora. Interessante isso, Acredito que não, até porque isso da já teria Conmebol sido não anunciado. Mas acontece o seguinte... A Conmebol acho que não permite também. Né? Também acho que não permite isso. Mas, de qualquer maneira, nós teremos muitos torcedores. A Thalia fala nos 50 mil que estarão dentro. Mas, olha, eu não sei quantos torcedores nós teremos do lado de fora. Isso é interessante. E ali me parece o seguinte, tem vários bares ali que tem televisão, telão. Sim, do outro lado da rua, praticamente todos os bares transmitem o jogo, porque ficam torcedores ali que eventualmente não entram, não conseguem ingresso, mas querem sentir a atmosfera do estádio, eles ficam ali, que é uma maneira de estar perto. Mas tu citaste, sempre fica muita gente na rua. A gente pode lembrar do Inter e Fluminense, o próprio Inter e River de 2023 da Libertadores, tinha muita gente também na rua. É uma mobilização que a torcida faz de estar perto do estádio. Perfeito. Não, e eu acho interessante isso, porque hoje, com certeza, nós teremos lotação esgotada também nesses bares ali, que ficam na frente, e eventualmente outros bares espalhados pela cidade também, mas eu digo, como a Thalia destacou, é aquele torcedor que mesmo não tendo ingresso, ele quer ficar, vamos dizer assim, na aura do jogo. Sentindo, ainda mais que vai ter as ruas de fogo, o pessoal aquela gosta. vibração toda que vem do estádio, e também, de uma certa maneira, colocando a sua vibração, né, para dar essa força aí para o time. O que eu acho hoje, eu falava no Lazier há pouco, no Acontecendo, falava pro Lazier no Acontecendo, que a palavra de ordem hoje para o time é a superação. A superação. A gente sabe, não vou falar nenhuma novidade, vou falar a obviedade. É um elenco mais qualificado do Flamengo, os titulares, o time titular também é mais qualificado. Por quê? Porque o Flamengo hoje está entre os 10 faturamentos dos maiores clubes do mundo. Não é pouca coisa, não. Não tem... Onde é que vai ser, né, a parada? Vai ser na competitividade, vai ser na superação, vai ser na intensidade. E aí o torcedor tem que jogar junto. Na postura, na vontade. Eu acredito que o Internacional vai ter justamente isso, mais até do que, vamos dizer, a normalidade do Internacional.
Tá? E vejo que um jogador vem para contribuir muito isso no Internacional, que é esse que foi contratado do futebol argentino, esse uruguaio, o Alan Rodrigues. Ele é um também. Jogador de movimentação, né? Ele não para um instante em campo, né? É batalhador e isso me parece, se você tem um jogador dessa natureza, você tem lá do outro lado um maluco do bem, como eu digo, que é o Bernabé, sabe? Isso contagia, né? Contagia dentro de campo, contagia a arquibancada, e é nisso que eu acredito. É superação do time do Internacional e individualmente dos jogadores. Parceria. Hoje não tem a bola é do fulano, não. A bola é de todos juntos, né? Um jogando pelo outro. É isso. Ô, Salzano, é claro que o Inter treinou pênaltis, porque a decisão pode ir para os pênaltis se o Inter vencer por 1 gol de diferença. E você tem notícia como é que foi o aproveitamento? O que dá para falar em relação a isso, Salzano? Olha, o Inter sim treinou pênaltis, mas aproveitamento em si, eu até não tenho essa informação. Mas é claro que isso foi trabalhado, até porque existe a possibilidade sim dessa vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América, ela ser decidida nas penalidades máximas, até porque o Inter perdeu por 1-0 no Maracanã na última quarta-feira, e hoje, se vencer por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. E o Inter ganhou, Cristiano, um reforço muito importante para esse jogo contra o Flamengo, agora, hoje à noite, no estádio Beira-Rio, que é o retorno do Carboneiro. O Carboneiro ele está concentrado aqui com os demais atletas, participou normalmente da última atividade no CT Parque Gigante, e pela informação que eu tenho, ele tem condição para 60 minutos. Mas ainda acredito, em relação a time, que será a manutenção do que o Roger colocou em campo na última quarta-feira no Rio de Janeiro. Eu acredito que o Carboneiro vai iniciar no banco de reservas. Sendo assim, eu projetaria um time do Inter da seguinte forma, tá? Com o Rocher, Brian Aguirre na lateral direita, a zaga de Vitão e Juninho, com Bernabé na lateral esquerda. Meio de campo de Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick. Na frente, Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Matias. É desta forma que o Inter está projetado para o grande jogo das 9h30 contra o Flamengo no estádio Beira-Rio. E é dessa forma que o Roger conseguiu tirar o de melhor dessa equipe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi essa fórmula que o Roger teve no ano passado, inclusive, e que teve sucesso de chegar, inclusive, para disputar essa Libertadores da América. E é o que eu entendo que tem que ser. Tem um celular aí que está dando interferência no ar, tá? Então afasta os celulares do microfone aí que está dando... Então, imagina, vamos tirar o celular. Como é que tu viu isso? Escuta só. Não, meu, tá fritando na caixa de som. Mas não é que... Mas eu acho que não é interferência. Então tá, então vamos lá. Seguimos então. Alan Patrick. É o ar no mic. É o ar no mic. O que é o ar no mic? Mas vamos lá, a Thalia está corrigindo uma possibilidade de problema. Ela já trabalhou no negócio. Parou aí? Silêncio. Que maravilha. Um minutinho só, vamos ver. Ainda tá, Thalia, mas vamos lá. Alan Patrick, Wesley na esquerda, Tabata na direita e o glorioso Ricardo Matias no ataque. Para mim, eu vejo assim, Thiago Maia, aí Alan Rodrigues, tá? Tabata, Wesley. Tá? Na frente, Alan Patrick e Ricardo Matias. O Alan Patrick jogando como não segundo atacante, mas junto do centroavante. Para que é naquilo que o Alan Patrick faz de melhor, que é ele está junto com o último atacante. Ele está atrás da linha de meio campo do adversário, frente à linha defensiva do adversário. Né? Essa é a posição que joga o Alan Patrick e onde ele pode render melhor no meu entendimento. Né? E o Ricardo Matias já se mostrou
um centroavante que tem presença de área, mas que também trabalha a bola vindo um pouco mais de trás, não é? Do meio do campo. Então, me parece que é isso, né? O Tabata fechando para permitir essa movimentação mais, eu diria, até agitada do Alan Rodrigues, tá? O Wesley fazendo a combinação pelo lado esquerdo, e até o que o Internacional mostrou em determinados momentos, né, com essa formação, o próprio Thiago Maia saindo um pouco mais da frente quando o Internacional tem a posse de bola, para jogar nessa combinação pelo lado esquerdo, que é onde ele se deu melhor, quando tinha o Fernando e ele, Thiago Maia, jogava projetado um pouco mais do lado esquerdo ali, fazendo esse trio com o Bernabé e com o Wesley. Então, essa me parece a movimentação do Internacional. Claro que do outro lado você tem um time também com uma movimentação extraordinária. Você Flamengo é um cano, né? De Arrascaeta, que é um jogador, eu ainda estava revendo os gols aí desse jogo último de domingo, e me parece foi o segundo gol, onde a bola vem para o Arrascaeta, tá? Ele está mais pela meia esquerda, vamos dizer assim, do ataque do Flamengo, tá? E como a bola vem nele, ele já dá um tapa para o Pedro dentro da área. É incrível isso, é verdade. Então, é um jogador extraordinário, mas eu insisto aqui, já disse ontem e volto a dizer para o torcedor colorado, esse jogador, né, renegou, vamos dizer, o Internacional. Acertado estava com o Internacional e trocou o Internacional pelo Cruzeiro e hoje está no Flamengo. De Arrascaeta. Então, agora, eu acho que pode ter uma marcaçãozinha fora de campo também em cima do Arrascaeta. Não sei qual é o efeito prático que possa ter o Ores. Não sei o Arrascaeta em termos de personalidade, né, se é daqueles jogadores que se abatem ou não altera a pressão do torcedor. Não sei, mas não custa, né? Num jogo de hoje, Thalia, todas as armas são válidas. Todas as armas são válidas. O Flamengo fazendo esse jogo com o Inter. O Flamengo tentando... A gente faz muitas observações quando são times argentinos, né? Que acabam demorando um pouquinho mais para repor a bola, faceira, faz aquele jogo mental e aí o torcedor tem que vir para cima. Faz aquele jogo mental de desestabilizar o Inter, nesse caso o Inter, porque precisa do resultado, precisa correr atrás do resultado. O Inter não pode cair nessa pilha. Se o Arrascaeta entra nessa pilha, eu acho muito difícil, muito difícil. Mas a gente já viu em alguns momentos esse grupo do Inter cair em algumas pilhas e perder a cabeça. Mas deixa eu escutar a Arrascaeta pegou a bola, mete vaia, não tem, é isso aí. Orestes pediu a palavra. Camiseta, tá bom. É o seguinte, esse time que ele vai colocar em campo é esse que nós colocamos aqui agora, que o Marcelinho colocou. Então é o seguinte, é o time ideal para o momento, é esse, não dá para mudar em posição nenhuma, tem que ser esse aqui por enquanto. O Carboneiro, se estivesse bem, não tá voltando de lesão, seria uma oportunidade de começar o jogo, mas está bem o Wesley, não dá para tirar o cara que está se acertando bem na lateral com o Bernabé, quer dizer, esse lado esquerdo aí pode complicar a defesa do Flamengo. Tem outro jogador no Flamengo, esse tal de Jorginho, esse é danado também, é um cara muito bom, jogador extraordinário. O meio de campo do Flamengo, tu tem que ter um cuidado especial, porque quando tu menos espera, eles estão colocando um cara na cara do gol, como tu já falaste sobre o Arrascaeta. Então, os caras, esse é o problema. E outra coisa, o Pedro não é daqueles caras que perde gol. O Internacional tem que ter toda a calma, toda a tranquilidade de não levar gols. Esse é um detalhe importante. O Inter não pode falhar, não pode errar no setor de defesa. E tomara que o time esteja numa noite inspirada, com o apoio dessa galera, eu acho que ainda vai dar para fazer 1-0 e nos pênaltis o Internacional chegar à vitória. Ô Salzano, há pouco chegou um gordinho aí, cumprimentou todo mundo, algum dirigente, não, você sorriu para ele, que a imagem entrega tudo, viu, Salzano? Não, no momento ainda não presenciei nenhum dirigente por aqui, viu, Cristiano? Nem o presidente Alessandro Barcelos,
nem o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor esportivo D'Alessandro e nem o executivo André Mazocco. A expectativa é de que eles estejam com o grupo no almoço, que acontece a partir do meio-dia. Aliás, a programação do Inter para hoje é a seguinte, tá? O almoço, como eu disse agora, ao meio-dia, o lanche às 6 da tarde e a saída aqui da concentração no bairro Bela Vista, prevista para 7 da noite. A gente já sabe da grande recepção que a torcida colorada fará com as ruas de fogo na Avenida Padre Cacique. Então eu imagino que esse ônibus com a delegação do Internacional, Cristiano, ele vai passar ali pela Avenida Padre Cacique entre 7h20, 7h30 da noite, até porque, pelo protocolo da Conmebol, e a gente sabe que a Confederação Sul-Americana de Futebol é muito rígida nisso, o Internacional tem que estar até às 8 da noite no estádio Beira-Rio. Então, eu imagino que é isso que vai acontecer na partida de logo mais. E daqui a pouco, até quando os jogadores passarem para o almoço, eu também vou fazer aqui algumas movimentações na concentração colorada, até para que quem está nos acompanhando na live do YouTube tenha uma ideia de como funciona um dia de um jogo importante, um dia que pode determinar o futuro colorado na temporada de 2025, Cristiano. O barriga de Cristiano Silva ali, tu não disse o nome que foi aí, cumprimentou todo mundo, mas tudo bem. Passou agora ali de novo ali. Quer preservar, tá legal. Ó. Ah, não, ele que passou agora aqui é o nosso colega, o Caco da Mota, que hoje trabalha nos canais ESPN, que agora tá indo lá pra rua pra entrar num vivo aí na programação deste canal fechado. A tela aumenta muito, né? Tá, 7 quilos. 7 quilos aumenta a tela. 7 quilos. Eu tô proibido de aparecer na TV, então. É 7 quilos ou 5, Rogério? 7, né? Eu sei. Não, né? Qual é a balança? Imagina. Não, o vídeo aumenta. Eu tenho 130, vou para 137. Então eu não posso fazer televisão. Eu quero ficar longe da TV. Então uma coisa, eu sei que aumenta em tamanho. Eu conheci a Ana Paula Padrão, nós ficamos durante uns 40 dias na cobertura da Olimpíada lá em Seul, em Sydney. Eu olhava na televisão, a Ana Paula era um mulherão. Sei. Aí saiu da TV. Mas é uma coisinha pequenininha. Tá bem, conte mais sobre esses 40 dias. Não, a Ana Paula não fala com ninguém, né? Uma balaga tremenda, mas enfim, tipo o Galvão também não falava com ninguém, né? E o Jô Soares mais ainda, mas enfim, não vou ficar falando com colegas. Se eu fosse o Galvão, se eu fosse a Ana Paula Barão, se eu fosse o Jô Soares, não falaria com ninguém, velho. Tu vai estar todo mundo enchendo meu saco. Não, dá licença, não tem. Eu marco com o assessor. Não, mas eu sem ser, já sou uma máscara do caramba. Imagina se eu tenho essa moral toda. Eu não sabia que a televisão aumentava o cara de 7 quilos. Que coisa louca isso. Aumenta o tamanho também. Isso seria importante. Era o Pila. Muito bem, o Jô Soares, o Aldo já com a gente. Não, você que falou do Jô Soares. O Joaldo. Ô Zé, você veio da rua aí, o movimento já está acentuado pelas bandas de onde você... Pelo ritmo que eu vim, eu nem percebi nada, Cristiano. Mas sim, estou brincando aqui, estou forçando. As camisas estão nas ruas. Esse é o prenúncio de uma grande mobilização. E eu me refiro aqui à condição climática que nós temíamos que o ciclone pudesse alterar a condição. E o tempo está bom, está limpo. Pois o ciclone não apareceu, né? Não, passou de noite, sim, teve ventos fortíssimos. O vento ainda está forte. Aí eu estava dormindo, não vi. A previsão é que nós tenhamos vento agora, nesse período, até metade da tarde, mais ou menos. Porque ontem eu estava assistindo... estabiliza o tempo nublado. O jogo do Racing contra o Peñarol, e choveu demais na Argentina, ali na Grande Buenos Aires e Avejaneira. Então, tudo que vem de tempo, chuva vem para cá. E já tinha a previsão do tempo, já falado aí, a Stael e o Nartigal. Eu disse, vai chegar aqui na hora do jogo. A ideia é que choveria durante o dia e não na hora do jogo. Isso. E aí eu tô dormindo com aquela imagem. Aliás, um baita jogo, hein? Não sei se vocês assistiram Racing e Peñarol. Não. Jogo para cardíaco. Cardíaco não pode ver. Mas esse foi às 7. Depois eu estava assistindo o São Paulo contra outro jogo de cardíaco, né? O Atlético Nacional. Mas não tanto quanto o Racing. O Peñarol, o Racing faz 1-0
Então ele está empatando porque perdeu a primeira por 1-0. No início do jogo. E não deu muito tempo, o Penharol empata. E chovendo, gramado pesado. E daqui a pouco fica um jogo de trocação lá e cá no segundo tempo, que o Racing tem que fazer o gol para poder levar para os pênaltis. Não vira não, ele saiu ganhando, o Penharol empata, daí ele faz o segundo gol. Foi 2-1. Faz o segundo de pênalti. Bom, ali ele está levando para os pênaltis. No final, meu amigo, quando o Penharol errou uns 3 gols na cara. Um deles com o Arezzo, né? Um deles com o Arezzo. E aí, no último minuto, falta na lateral, levantamento na área de defesa do Penharol, não achou nada, bem lá na segunda trave, o cara nem pula, dá um testaço e faz o gol da classificação. Aí baita aos jogo. 94 já. 90 e fumaça. Esses times vão criando mais que confiança, eles vão criando capacidade emocional e de competição com esses resultados alcançados dessa forma nesses jogos. Eu vibrei ontem quando eu fiquei sabendo que o time da Colômbia estava fora, porque eu considerava aquele time com essa capacidade potencial. Qual? O Atlético Nacional. Atlético Nacional? Mas foi até a decisão de pênaltis com o São Paulo. Porque o São Paulo tomou um banho no primeiro jogo. E com o São Paulo classificando, eu acho muito mais fácil, num jogo doméstico, ganhar de São Paulo, eventualmente, do que ganhar daquele... Mas, Zé, o São Paulo tem casca e tem cheiro de Libertadores. O Atlético Nacional perdeu a sua classificação lá na Colômbia quando perdeu 2 pênaltis. 2 pênaltis. E o jogador que perdeu os pênaltis lá foi expulso ontem. Na comemoração, o Cardona. Né? Foi expulso na comemoração do Morelos, do gol que faz o Atlético Nacional. Isso. Ele tem uma postura de extravasar pelo gol que o colega fez e foi expulso. E o Inestrosa, que é um jogador que todo mundo queria quando enfrentou o Inter aqui, perdeu um pênalti na decisão ontem. Foi o que botou na trave. Sim. Mas ele foi o anterior ao que o São Paulo marcou e encerrou a série. Ele é a diferença daquele time. Ele e o canhoto da articulação. O jogo do São Paulo foi encardido, hein, velho? Foi encardido, mas eu acho que eu tava zapeando. O São Paulo ganhou de um time melhor, vamos ser sinceros. Mais ou menos. Se o jogo é na Colômbia, ele toma 3. Ele não ganhou, mas ele não né, tomou, ele não tomou lá no aquele era o primeiro jogo. E ele não ganhou também, ele empatou. Se é um jogo da volta. Mas eu um time não sei, porque para mim é enfrentar. tudo jogo decisivo, ida e volta. Sim, mas o fator local no jogo da volta é tremendo. Por que nós estamos acreditando no Inter? No Inter, é exatamente isso. Cara, eu vou dizer o seguinte, Zé, eu tô acreditando porque eu não tenho outra coisa para fazer. Porque eu tô cagado, Zé. Eu tô acreditando, mas eu tô com aquele fraldão, velho, mais um pacote dentro da mochila que tu não tem noção. Eu tô acreditando, mas eu não essa tenho é a mais o que realidade. fazer, cara. Eu tenho que acreditar. Eu só acho que a gente precisa limitar até onde vai o papel da torcida e até onde a responsabilidade do grupo dar uma resposta para essa torcida. Porque é claro a responsabilidade é toda do grupo. É o jogador. Sim, mas estamos falando muito do fator torcida. A torcida vai fazer sua parte, vai fazer sua festa. Fluminense. Exato. Era isso Ruas que de fogo, elas eu queria acontecem, citar. mas elas fazem pelo clube, não pelo time. Então é preciso ter essa responsabilidade do time também. É o fator casa, é o fator que vai decidir, vai auxiliar. A pressão por parte da torcida vai ser feita, mas o time também precisa corresponder. Eu acho que a torcida na arquibancada, empurrar e cantar. Agora é dentro de campo que o troço vai pegar. Lá e não é um jogo que tu vai esperar que o Inter vai pressionar, porque tem que pressionar. Mas vai se jogar é um todo, time não muito vai. forte, cara. É o melhor. O Flamengo é melhor que o Inter. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Eu acho que o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Ou das Américas, como queiram, tá? É o melhor. É o melhor, é o mais qualificado, é o que tem fatura mais, é o que tem melhor elenco. Mas é curioso isso, né? Porque no Mundial de Clubes, o Flamengo teve algumas partidas espetaculares, mas quando ele chegou contra o Bayern, ele pareceu tão pequeno, apareceram tantas deficiências defensivas. E como é que o Bayern fez aquilo ao natural no Flamengo? Ele marcou a saída de bola do Flamengo, ele tirou o espaço e o Flamengo perdia a bola na sua própria intermediária e não tinha cobertura, não tinha capacidade de resistência e o Bayern entrava com vários jogadores. Mas daí é o Bayern, né, Zé? Não, mas mesmo assim pode ser, porque eu enfatizo isso do Flamengo. O Flamengo ele tem uma transição rápida para o campo ofensivo e ele trabalha
a construção da sua jogada no campo do adversário. Ele não trabalha a construção lá de trás. Ele faz essa passagem, tanto que, como é que ele usa a tática para sair? Ele abre os laterais, espeta já no campo do adversário os laterais, como se fossem alas, para compor já no meio-campo, lá quase na intermediária do adversário. Ele abre os seus 2 zagueiros e puxa o seu volante, que é ou Alain ou esse menino, o Jorginho, né, para trabalhar como o líbero entre os 2 zagueiros. Sim, os 2 zagueiros lá junto da linha lateral. E eles saem rápido para o campo do adversário. E ali eles já estão com os alas, com os outros jogadores de meio campo, com a Arrascaeta da vida, e eles trabalham. Então, isso que disse o Zé, que fez o Baia, é evidente. Aí entra o que diz o Cristiano, mas é o Baia, tudo bem. Mas o Internacional tem que tentar, de alguma maneira, fazer isso. Estamos falando de posicionamento. Não deixar o Flamengo confortável para ir trabalhar no campo do Internacional. O toque de bola deles é curto, mas é rápido, é veloz. Quanto menos eles estão aqui, ó. É jogo de erro zero, né? Exatamente. Eu não sei como o Roger faria isso, porque isso vai exigir um alto risco. Deixa eu só usando a segurança, tá se movimentando nas tuas costas aí. Ó, o perigo. Exatamente. Aí, eu já ia até te chamar sobre ali isso. O pai do Thales ali, ó. Isso. Não, esses caras são muito... Tudo gente boa aí. Tudo gente boa. Só não mete a mão com eles que eles não vão... Esses caras são pequenininhos aí, Saninho. Não rola uma entrevista com eles, Não, aqui é expressamente proibido. Não, isso não tem como. Mas eles estão aí porque a boleirada vai passar pro almoço aí, é isso? Isso. E eu vou apontar aqui de novo na câmera. Eu já ia entrevistar o cara. Porque é o seguinte, eu tô apontando aqui na nossa live porque as refeições aqui não são no segundo andar do prédio, são no segundo andar do hotel aqui da Concentração Colorada. Então, agora, neste momento, sim, é que começa uma movimentação maior por parte do staff do Internacional. O Inter que optou aqui por fazer as concentrações em partidas mais importantes, até porque, em relação àquele hotel que o Inter por muitas vezes se concentrou na Avenida Borges de Medeiros, ali sempre tinha uma movimentação muito maior, e também o relato e a informação que eu tenho é de que muitos jogadores não conseguiam descansar, eles não conseguiam se concentrar porque sempre havia uma movimentação muito maior no antigo hotel da Concentração, ali na Avenida Borges de Medeiros. Por isso que foi... Tem uma história, na época que o Mário Sérgio foi técnico, que envolve os jogadores desse hotel aí na Borges de Medeiros. Tem uma... que 2 andares acima ficavam as amigas. Ainda tem aqueles torcedores que se hospedam no hotel para ficar perto, não? Tem sim, Orestes, né? Mas nesse momento aqui eu tô vendo muito poucos aí, são pessoas aí profissionais que estão trabalhando aqui no saguão do hotel, mas vários torcedores sempre se hospedam aqui também, na expectativa daqui a pouco, se está no mesmo andar da delegação, ou daqui a pouco encontra no elevador algum determinado jogador, aquela possibilidade de tirar uma foto, conseguir um autógrafo, isso é bastante comum. Mas só completando ali rapidamente, o Inter também optou por ficar aqui no bairro Bela Vista até para ter uma privacidade maior entre os jogadores e também a comissão técnica. E como vocês podem perceber aqui na live, o pessoal de apoio da Segurança Colorado também já se movimentando aqui no saguão do hotel no bairro Bela Vista. A história do Mário Sérgio... E na frente ali tem um seminário, né? Então... um campo de futebol, que acho que é do seminário. Seminário, então tá já tudo bem esse acordo. Mas o Inter já ficou nesse hotel várias vezes. O Antônio Lopes, quando treinava o Grêmio, morava nesse hotel aí. Esse hotel faz parte do circuito da dupla Grenal. Os caras querem saber o negócio do Mário Sérgio. Habitaste? Sim, habitei. Qual tu habitação? De frente. O Mário Sérgio, qual é a história? Primeiro andar de frente. O Mário Sérgio vem treinar o Inter. Sim. Aí a boleirada no hotel tinha um esquema que é o seguinte, não todos, tá? Não todos.
convidava as amigas, ficavam 2 andares acima. Mas não era nesse hotel. Não era nesse, era no outro aqui, da Borges. Da Borges. E aí tinha o esquema, né? Boleirada. Aí o Mário Sérgio descobriu, ficou frio, só disse, acho que era o Fernando Carvalho, disse, ó, marca no outro hotel que na hora nós vamos mudar. E não deu outra. Entrou todo mundo para dentro do ônibus, quando o ônibus passou, não, aqui, não, nós vamos para o outro. Acho que até era esse hotel onde está hoje, nós vamos para o outro. Acabou o esquema. Era esse outro hotel, porque era da mesma, não sei se agora não, mas era da mesma rede, né? Aí foi aí, ficou nesse aí e as meninas ficaram lá. Mas o Mário Sérgio, cara, ele poderia ter... Ele tinha vários efeitos, mas para mim era um bom técnico e jogador malandro com ele. Porque o Mário Sérgio era o rei da malandragem quando era jogador. Mas ele e o Renato, para mim, são os maiores exemplos de mudança de jogador para treinador. E aí o seguinte, e a boleirada ia da curva nele, ele disse, não, ele chegava primeiro. Então ele ganhou nessa... E tu vê que o Inter, ele dá uma arrancada e termina vice-campeão. Termina vice-campeão brasileiro no ano do Mário Sérgio. Aquilo foi... Que ano foi, Clarissa? 2009, né? Isso, 2009. 2009, porque o Internacional, ele tem ali o Tite, que chega em abril de 2008, faz aquela grande campanha que tem o título da Copa Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro até não é uma campanha tão boa assim. 2009, o Inter chega e conquista o Campeonato Gaúcho, o vice-campeonato da Copa do Brasil diante do Corinthians, só que depois o presidente Fernando Carvalho, ele entendeu que era necessário uma troca no comando, por isso veio o Mário Sérgio e o Inter lutou pelo título até a última rodada, mas aí tinha Inter e Santo André no estádio Beira-Rio, tinha Flamengo e Grêmio lá no Maracanã, e o Flamengo acabou conquistando o título. E, se eu não me engano, foi a mesma pontuação de 4 clubes, mas o Flamengo, pelo número de vitórias, acabou conquistando o título brasileiro de 2009. Eu gosto, Saldanha, que tu faz uma pergunta, ele desviou o Rosário e respondeu. Que nessa última rodada era Grêmio e Flamengo, o Flamengo brigava pelo título no Maracanã, eu fui para fazer esse jogo, e o Grêmio mandou o Sub-12, entre eles Douglas Costa e Robertson, que depois vai jogar no Inter, o Robertson. E como destacou o Salzano, o Inter perdeu o título, foi num jogo, foi o Grêmio Barueri, que o Lauro tomou um frango, tinha que ter. Se tivesse ganho aquele jogo, tinha batido campeão, e vacilou num jogo mesmo que foi em Barueri. Com a vitória do Flamengo. Mesmo com a vitória do Flamengo, que aí inverteu a pontuação. Mas foi esse jogo que o Robertson faz o jogo contra o Grêmio, sim. Que o Douglas Costa chega para ele e diz assim, tu tá louco, nós vamos morrer quando chegar em Porto Alegre. O Grêmio sai ganhando 1-0. Aí o Flamengo vira. O Salzano saiu do campo de visão. Acho que ele está atrás de uma informação ou entrevista. Agora, essa Copa do Brasil desse ano foi outro aplicute, né? Do Corinthians em cima do Internacional. Lembra o primeiro jogo lá no Pacaembu? Eu estava naquele jogo. De falta que a bola era o Ronaldo Nazário. Sim. Não, e depois teve um pênalti claríssimo no início do jogo. Como é que era o ponteiro do Internacional? Luiz Henrique, podia Jorge ser? Henrique. Jorge Henrique. Na cara do Bandeira, uma penalidade máxima no início da partida, nada. E o árbitro daquela partida, o glorioso Éber Roberto Lopes, que tem histórias aí mal contadas na arbitragem brasileira. Caseirão. Não só isso. Eu fui presidente da ASEG com o Éber sendo árbitro. Hã? Eu fui presidente da Associação dos Cronistas. Com o Weber árbitro. E aí? Não, nós credenciávamos um jornalista. Ele sempre trazia um jornalista que fazia acompanhamento com ele. Assessor de imprensa? Eu acho que sim, ele devia ter um rapaz muito bonito. Era o assessor de imprensa dele, estava sempre junto. Era competente ou era bonito? Não sei, eu nunca li textos nenhum, mas ele sempre pedia credenciamento. O depoimento do Zé Aldo, que era bonito. Não, mas o meu depoimento... observação importante. O meu depoimento a respeito do Éber Roberto Lopes é que surgiram notícias naquele famoso canetaço do Luiz Sveiter, que anulou vários jogos do Corinthians. Como é que era o nome do árbitro aquele que foi envolvido? Do Luiz Estevão é o Edilson Pereira de Carvalho. Edilson Pereira de Carvalho. O analfabeto que mentiu que era formado. O nome do Éber Roberto Lopes apareceu no início. E aí, quem fez a grande defesa em rede nacional dele foi o Milton Neves.
onde o Weber, inclusive, chorou, se emocionou. Ali teve erro nosso, né, imprensa. E aí nunca vou me esquecer disso. A partir desse momento, dessa defesa feita em rede nacional pelo Milton Neves, feita do Weber Roberto Lopes, aí direcionou só para cima do Edilson. Era Reinaldo Carneiro Barros, Barros Carneiro, uma coisa assim, o chefe do GAECO, o chefe da Força Tarefa, do grupo de enfrentamento ao crime organizado, que liderava pelo Ministério Público a investigação, e o repórter da Veja, que é o rapaz da televisão, André Rizek. O Rizek, ele ia divulgar, e aquilo forçou a que o GAECO empreendesse as prisões antes de concluir a investigação, porque eles queriam chegar nas cabeças e em outros nomes. Então eles tiveram que fazer uma operação pela metade. Então conseguiram chegar em todo mundo. Esse foi o mesmo ano que o Kia Jorabichand, né, o iraniano que era representante do todo-poderoso lá da Rússia, tinha os investimentos no Corinthians, né, do Tevez e do Mascherano. Cristiano, diga, que imagem é essa? Você tá mostrando um carro branco aí? O que é isso? É o seguinte, tá? Rafael Borré, ele tá nesse carro preto aqui, tá? Lá atrás. Ele acabou de passar aqui na concentração do Internacional, aqui no saguão. Eu tô me aproximando aqui deste carro. O Rafael Borré entrou, ele está dentro desse veículo neste momento. E me chamou bastante atenção, porque até por volta de 10h45 da manhã, passou apenas o Bruno Tabata conversando com familiares no telefone celular. E há pouco, o Rafael Borré passou muito rápido por aqui e ele segue parado. Ele segue aqui dentro desse carro, claro, com um motorista particular, mas é uma situação que me chamou muito a atenção e a gente está registrando em imagens aqui na nossa live do Ganhando o Jogo no YouTube. O carro vai sair do hotel e o Borré está dentro do carro, é isso? O Borré está dentro do carro. O Borré está dentro do carro. Bom. E pelo menos até eu esperava que já tivesse saído, mas ele está parado aqui e tem esse veículo branco que tem ali um veículo uma de frase, carga. Faço fretes e viagens, aí tem um cidadão, né? Muito simpático até, por sinal, e naquele carro atrás, uma Land Rover preta, está Rafael Borré com um motorista particular. Resta saber se ele vai, daqui a pouco, fazer algum tratamento preventivo, alguma situação importante. O Rogério está perguntando, e todo mundo que está vendo na live aí a imagem, este carro branco do motorista simpático, esse utilitário, não está bloqueando a saída do Borré, né? Ele pode sair. Acredito que não, tá? Acredito que não. Porque agora está passando aqui mais pessoas e vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa situação. Tu consegue ir na frente para ver se dá para sair ou não? Até porque agora eu fiquei curioso, porque se vamos pensar aqui, por que ele vai sair? Está saindo para fazer exame? Sentiu alguma dor, vai fazer um exame de imagem? Pode estar saindo para resolver um problema particular no banco. Eu tenho que ir no banco assinar uma escritura de uma venda lá e tem que ser eu e não pode ser outro. Pode ser tudo, né? Agora, o estranho é que está saindo no meio da concentração, na hora do meio-dia. Isso mesmo. E agora tem ali uma menina que está conversando com este motorista, estão abrindo aqui os gradis e ele vai agora fazer a manobra por um lado alternativo. E a gente vai registrar aqui no Ganhando o Jogo. Estou me movimentando. Está saindo agora, me parece, é uma mulher, deve ser a esposa do Rafael Borré ali, que está nesse momento agora, ela abriu o vidro, fechou novamente. Alguma coisa familiar, né? Isso. Veja bem, a imagem está ali, dá para sair pelo lado. Então esse é um bastidor curioso que eu estou observando aqui na concentração do Inter nesse momento, Cristiano. Muito bem, fica em cima aí. Imagens com Marcelo Salzano, direto da concentração do Inter. Borré dentro do carro utilitário. Saiu agora aí, Salzano. Vai sair o Borré aí, hein? Deve sair na sequência. Está conversando ali com a esposa nesse momento e daqui a pouco ele deve subir ali em direção
ao segundo andar do hotel, onde serão feitas as refeições, tanto no almoço a partir do meio-dia, quanto o lanche às 6 da tarde. Lembrando, até porque a audiência do rádio ela é muito rotativa e a gente também está com imagem aqui no nosso YouTube Guaíba Esporte. Desde já, aproveitando aí para você se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com a geral. E o Inter que vai sair às 7 da noite, rumo ao estádio Beira-Rio para o jogo importante de hoje diante do Flamengo. Muito bem. Ou daqui a pouco vocês estão aí, os caras foram tudo para o almoço. Não tem um olho no gato e outro no peixe. Tá aí, ó. Ô, Cristiano, diga. A julgar pelo que colocou aqui no grupo do esporte da Rádio Guaíba, o Carlos Eduardo Torres, o nosso colega, o Racing é favorito a ir à final da Libertadores e até ganhar a competição. Diz ele assim, o Racing vem de uma invencibilidade contra brasileiros. De 24 para cá, eliminou o Atlético Paranaense nas quartas da Sul-Americana, o Corinthians na semi e o Cruzeiro na final. Foi campeão da Recopa em cima do Botafogo, ganhando os 2 jogos. E este ano fez 3-0 no Fortaleza, no Castelão, na fase de grupos da Copa Libertadores. Ele ganha de todos os adversários brasileiros. Claro, o Racing é forte. De lá saiu o Carboneiro, que foi campeão da Sul-Americana e hoje está no Inter. Mas só que o Racing que eu vi ontem, do Maravilha Martins, o centroavante, estava um tempão sem fazer gol e ontem fez gol, fez 2. Eu não vejo o Racing favorito. Ele tem uma cuíca para pegar, que é o Vélez agora. É Racing e Vélez, então é um confronto caseiro. Agora, é um adversário enjoado e complicado, não resta a menor dúvida. Para mim, o favorito para ganhar a Libertadores, olha, tá no jogo de hoje, Flamengo e Inter. Para mim, o favorito é o Flamengo. E de resto, o Palmeiras, do outro lado, que vai poupar contra a Universidade do Peru, porque goleou no jogo de ida. Eu tenho não acho que seja favorito, mas eu tenho um sentimento de que o Inter vai brigar pelo título e que vai passar pelo Flamengo. Tu vai me perguntar, Zé Aldo, com base no quê? São, de fato, poucas coisas, mas essas coisas poucas, elas me parecem que prevalecerão. O fator local, o fator Beira-Rio, o trabalho do Roger de preparação para esse jogo, a extrema medida de tirar os titulares e não desgastá-los contra o Flamengo, o próprio Flamengo, domingo passado, para que eles tenham uma energia armazenada e descarregar toda essa força num jogo de intensidade hoje no Beira-Rio, me faz acreditar que o Inter construiu uma preparação suficiente para encurtar a distância do Flamengo e, não vou dizer crime, porque nunca se trata de crime, se tratando de um time da magnitude do Inter, num jogo de grandes contra o Flamengo, mas o Flamengo é visto como o bicho-papão da América. Nós estamos falando que o Flamengo tem o 10º maior patrocinador, tem a maior folha de pagamento, que está trazendo jogadores de primeira linha do futebol europeu, dos times da Liga Europeia, dos times das grandes ligas, e tudo isso é verdade. Mas existe uma coisa que num jogo de decisão de mata-mata, são 11 contra 11 e um único jogo pode definir. Não fosse assim, nós não teríamos visto o Inter ganhar do Barcelona, que era muito mais time que esse Flamengo. E como é que ele ganhou? Ele ganhou na perna, ganhou no método, ganhou na estratégia, ganhou na superação. Ganhou por 1-0, sim. Resultado mínimo, sim. Ele fez o que precisava para ser campeão. Então, eu tenho esse sentimento que o Inter vai repetir uma proeza hoje. Eu queria falar um pouquinho do Flamengo, Zé, porque vem informações do centro do país sobre o Felipe Luiz fazer mudanças no time para hoje, inclusive podendo preservar um dos Léos da zaga, ou o Ortiz ou o Pereira. Porque tem o Danilo à disposição. Porque tem o Danilo à disposição. Mas isso estava anunciado já para o outro jogo, que poderia o Léo Ortiz ser poupado. Não era o Danilo que entraria, era Cleiton, se não me falha a memória. Que o Danilo ainda não estava totalmente recuperado, né? E aí então jogou o Léo Ortiz e o Léo Ortiz foi substituído durante o jogo. Tá? Então eu não acredito que ele faça a alteração no sistema defensivo. Os motivos seriam dos dois Léos estarem jogando todo ano, né? Eles não tiveram descanso. Ele vai tirar nessa hora da decisão. Isso aí que eu não consigo entender. Pelo retorno do Danilo. Outra questão Danilo seria... voltando de lesão.
E aí já tem uma grande movimentação de comentários da torcida sobre isso. Ele deve mexer no meio-campo, porque ele tem as opções, né? Tem do Alan, tem do Saul. E ainda tem a questão do Alexandro voltar a ser o titular, na verdade, da lateral esquerda, e o Plata ganhando a vaga do Luiz Araújo. Pois é. Vamos lá, Salzano. Fala. Não, só um esclarecimento sobre o Borré, tá? Porque isso é de praxe. Ele foi entregar um voucher de estacionamento para sua esposa. Ele até já retornou aqui pro Hotel da Concentração, e nesse momento, no YouTube Guaíba Esporte, os jogadores passando para o almoço. Eu estou aqui no saguão do hotel, e você já pode presenciar alguns jogadores ali passando para uma sala reservada aqui no segundo andar do Hotel da Concentração do Internacional. Passaram ali primeiro o Ricardo Matias, que eu pude observar, agora o Alan Patrick está ali cumprimentando uma pessoa do staff, um semblante de concentração, mas também bastante sereno. E agora vejo o Cleiton Sampaio também entrando nesta sala reservada por aqui. E também o outro bastidor, você está vendo ali os elevadores, que os jogadores vão descendo aos poucos para o almoço, e a Rádio Guaíba registrando tudo. Wesley agora com uma camiseta muito interessante, viu, Cristiano? Ruas de Fogo, saudando aí o movimento feito pela torcida do Internacional hoje, a grande festa na recepção aos jogadores, as Ruas de Fogo que serão feitas na Avenida Padre Cacique. Então, você... eu já vi teu recado aqui, Zé Aldo, mas não tenho o que fazer, tá? Então, imagino que é uma situação interna. Eu não estou na caixa de som, tá? Porque estou com equipamento e estou também com o telefone aqui registrando a imagem dos jogadores. Vejo ali já alguns cozinheiros também levando o almoço para os atletas. O Alan Rodrigues acabou de descer agora, ele está ali com o Rocher, conversam ali animadamente o goleiro uruguaio e também o volante que veio do Argentinos Júniors. Portanto, Zé, agora os demais atletas também vão descendo. Esse é o ambiente aqui na concentração do Internacional. Cristiano, meio-dia marcou o sinal de Igor Orestes. Eu quero corroborar com o Rogério o seguinte, ó. Eu duvido que o Felipe Luiz, num jogo dessa importância, vá trocar a zaga. Isso aí é despiste, velho. Pode acreditar, ele vai manter os mesmos caras. Não vai trocar agora. Não vai. O Pedro deve voltar para o banco. O Bruno Henrique deve ser o centroavante titular. Exatamente, também acho. O Plata também vai jogar. Eu fico só na dúvida se o Luiz Araújo... Bom, mas aí é que tem o Saul Lino, né? Que tem que jogar do outro lado. Isso. Pra te ver como tem gente boa. E aí o meio-campo vai ter o Jorginho, tá? O Arrascaeta, e aí ele vai escolher, se quiser mais defensivo, ele tem o Alan, ou um pouco mais ofensivo, ele tem o Saul, né? E me parece que pelo tamanho do Saul, e ainda tem a questão... contratação, da onde veio, vai ser o Saul. Tanto o Emerson Royal como o Alan, eles ficaram de fora da partida pelo Campeonato Brasileiro. O Emerson Royal por uma entorse no tornozelo e o volante dores na coxa. O Varela vai ser titular na lateral direita. A única dúvida que possa ter é na lateral esquerda. O Alan com dores na coxa, então... Mas o Alan vai ter condições de jogo. Aí vai depender muito como é que o Felipe Luiz vai querer estruturar o time do Flamengo. Mas eu vejo, é muito difícil que ele deixe o Saul no banco para entrar com o Alan. Até porque aquela história da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo quer o time sempre para frente, sempre dando espetáculo. E o Alan é um volante mais defensivo. Agora perdão, Cristiano, mas a questão do Flamengo, o Felipe Luiz tem deixado claro de algumas formas
que a prioridade do Flamengo, mesmo que seja também a Libertadores, é principalmente o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é visto como Flamengo, como Mas ele joga a prioridade do ano. Ele joga em casa a próxima rodada, o jogo que ele definiu Ele joga com como Vitória. o jogo que ele definiu como importante do Campeonato Brasileiro foi esse, que ele ganhou do Inter agora domingo. Sim, então, justamente. essa é a questão. Mas se ele tiver que poupar daqui um pouquinho um dos zagueiros ou tirar... Ele não vai poupar na decisão de vaga na Libertadores. Ele vai poupar no próximo jogo que ele tem em casa. Eu não tenho tanta certeza assim, porque a gente viu ele poupando na Copa do Brasil. Esse mesmo time, ele poupou na fase de grupos da Libertadores. Não, mas é que agora é decisão para uma quarta de final, que está próximo da final. Não é fase de grupos. Eu, sinceramente, não sei o que ele vai fazer, mas... Faltam 5 jogos depois do Flamengo? Ele, na Copa do Brasil, o Flamengo rifou a Copa do Brasil. E quase passou, perdeu nos pênaltis. 4 jogos para campeão. 5 para campeão. Deu. O jogo da Copa do Brasil foi rifado. Quase passou. O objetivo do Flamengo é brasileiro e Libertadores. Agora, eu sinceramente não sei se ele vai mudar. A questão da zaga, ele tem o Danilo, mas eu acho que ele vai com o Léo Pereira e Léo Ortiz. Sim, eu também acho. Agora, quem ele preservar, velho, quem ele botar... Não faz muita diferença. Ele botou um time misto contra o Inter. Pegou reserva do Inter. Misto nem tanto, né? Misto porque tirou 1, 2, 3 ali, mas... Ele tirou o Bruno Henrique, que não jogou, e o Plata, que entrou depois. Mas aí só põe o Pedro. Bravo, cara. Não, jogo dizendo, duríssimo. Ele jogou com a base titular toda. É jogo duríssimo, duríssimo. Mas... Pra te ver, Cristiano, o Pedro faz 2 gols e agora deve ir para a reserva. É uma loucura isso aí, cara. A propósito, Salzano, o Ricardo Matias fez 2 gols contra o Bragantino, mas não vai para a reserva hoje, né? Não. Ele será titular. Agora já de volta aqui ao posto titular, podemos dizer assim. A gente registrou em imagens aqui no nosso Ganhando o Jogo pela live do YouTube a passagem dos jogadores do Internacional para o almoço aqui no 2º andar do Hotel da Concentração. O Internacional, ele daqui a pouco vai divulgar a lista de relacionados, mas eu já tenho aqui os jogadores que estão concentrados para essa partida, que são os seguintes: goleiros, Rocher e Antony; laterais, Brian Aguirre, Alan Benítez e Bernabei; zagueiros, Vitão, Juninho, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel; meio-campistas, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Henrique, Luiz Otávio, Richard, Ronald; meias, Alan Patrick, Bruno Tabata e Oscar Romero; e os atacantes, Wesley, Ricardo Matias, Carboneiro, Vitinho, Gustavo Prado, Ener Valencia e Borré. São esses os jogadores à disposição para este jogo contra o Flamengo, e daqui a pouco a confirmação de forma oficial por parte do clube, mas a lista a gente já tem aqui, e você, guaibeiro, que está nos acompanhando, já tem conhecimento dos atletas que ficarão à disposição do técnico Roger Machado para a partida de hoje. Muito bem, só para esclarecer, então era a mulher do Borré que foi buscar convite aí do carro. Foi isso, né? Mas não deixa de ser uma curiosidade, a gente registrou aqui no Ganhando o Jogo, né? Daqui a pouco podia ser outra situação. Tá absolutamente certo. Claro, mas registramos. Já tem um ouvinte que mandou aqui, ó, depois daquela história da Maroc, vocês acham que a mulher do Borré é boba? É marcação severa para cima do gringo. Mandou o ouvinte aqui. Meu amigo. Quem tem sabe como é que é, tem que estar em cima, não adianta. Libertadores da América, Inter e Flamengo hoje, narração Zé Aldo, comentários Rogério Amaral, reportagens do Paulo Nunes, do Bruno Oliveira, da Thalia de Castro e o plantão do Martin Moura. E o Jean Soares na arbitragem. Aliás, a arbitragem do Esteban Ostoich, do Uruguai. É bom. É bom? É bom, bom juiz. É bom juiz. Isso é um prejuízo para o Inter, porque esse juiz porque o juiz é bom? Exatamente. É curioso isso, mas é verdade. O juiz do jogo do Flamengo era um juiz caseirinho. O lado do Rio? Do Rio.
E esse não. E esse juiz não é caseiro, é um uruguaio ponta firme, como tu costuma usar a expressão. É um uruguaio assim, ó, marca para os dois lados, marca tudo, não volta atrás. Bom, marcando para os dois lados é uma vantagem para o Inter. Não, um juiz caseirinho seria bom. Hoje um juiz caseirinho seria bom. Mas o juiz caseirinho no Beira-Rio seria caseiro para o Flamengo, Zé. Não, o Beira-Rio é a casa do Inter. Mas é o caseiro pro Flamengo. Com quem o Flamengo jogar, a arbitragem vai ser caseiro para ele. Isso não é caseiro, isso é outra coisa. O juiz caseiro é aquele que apita pro dono da casa. Eu não quero juiz caseiro, eu quero um juiz independente bom. Do termo utilizado. Eu quero um juiz honesto, que marca. O que não é, não marca. Eu já fico aliviado que não é um juiz da CBF, não é uma competição nacional. Senão eu ficaria já... se ele marca para os dois lados, tá beleza. Isso aí. Já pensou se é um juiz daqueles que tu tem que ganhar do time do Flamengo e mais o juiz? Agora, depois do intervalo, a gente vai falar, para mim, tá claro uma coisa. O Flamengo deixou de matar no Rio. Não sei se o Flamengo tá tão assim descansado. Mas não foi o Flamengo que deixou de matar no Rio. O Inter fez um bom jogo lá. Tá bom, o Flamengo deixou de matar, o Inter deixou de morrer no Rio, o Inter trouxe vem vivo para cá. O Inter defendeu bem, jogou bem no segundo tempo ofensivamente também. Alguém vai dizer, mas não chutou bola em gol. Mas queria que fizesse goleada contra o Flamengo. Não, poderia ter feito um gol. Eu faço só um adendo. O Inter posicionou-se bem no segundo tempo. Não acho que o Inter tenha jogado bem no segundo tempo. Não teve finalização, Ele se posicionou melhor no segundo tempo em relação do que foi no primeiro para sofrer menos do que havia sofrido. E é essa expectativa, eu até disse que lá no Rio de Janeiro, o Internacional não quis correr mais risco, mas não teve também a tentativa de empatar aquele jogo. E poderia, já que o time estava posicionado mais à frente, arriscar um pouco mais, mas compreendo que, correndo um risco maior, podia sofrer o segundo gol e aí adeus se achega. Eu só quero dizer o seguinte... Adeus se achega. Então, Oré, só complementando, o que me anima, conjugando com o que disse o Zé Aldo primeiro aqui anteriormente, a respeito do posicionamento, né, que foi do Bayern para cima do Flamengo. Conjugando com aquilo que eu disse, que o Flamengo gosta de trabalhar construção no campo ofensivo, não no campo defensivo. E tendo esse posicionamento que foi o Inter no segundo tempo lá no Maracanã, é que me anima muito que o Internacional faça tudo isso, tá? Desde o início do jogo aqui no Beira-Rio e com um outro risco, um risco maior, porque ele precisa correr, ele tem que empatar esse jogo. Na minha opinião, o Flamengo cansou no segundo tempo. Mas o Flamengo vem de sequência, vem de Mundial. Mas eles cansaram enquanto os times, na sua imensa maioria, estavam parados aqui de férias ou fazendo uma intertemporada, o Flamengo estava debaixo do tento, jogando contra grandes clubes do mundo, lá no Mundial de Clubes. Então os caras estão estafados. Agora andou fazendo algumas contratações, tem sangue novo aí, mas o que me chama a atenção é que tem uma coincidência. O Rogério está falando muito sobre posicionamento. O Inter gosta de jogar muito com os seus corredores, com o Bernabé e mais alguém à frente dele, ou o Carboneiro, ou o Wesley, no lado direito com o Brian e alguém na frente dele, ou o Tabata, ou um outro jogador, e o Flamengo idem. Então, talvez o Roger precise sacrificar, de certa maneira, um pouco a sua ideia, a sua convicção de ideia de jogo pelos corredores, com alas e extremas, e tentar fazer um jogo pelo centro, atrás dos volantes do Flamengo e pegando aqueles zagueiros meio fora do lugar, como fez o Bayern. É por isso que eu falei, o desafio do Roger é encontrar uma maneira de fazer funcionar aquele modelo, que joga numericamente um número expressivo de jogadores dentro da intermediária do Flamengo, tira a naturalidade da saída de jogo do Flamengo, para a gente não ficar olhando a noite inteira o Léo Ortiz virando bola da direita na esquerda, da esquerda para a direita, com liberdade. Forçar esse erro na saída de bola do Flamengo, porque uma roubada de bola ali é 1-2-1 em cima de um zagueiro, o Flamengo vai estar numericamente com poucos jogadores e faz um gol. E aí tu iguala o placar. Bom, aí depois é um outro jogo. O importante para o Inter é uma coisa de cada vez, o importante é fazer um gol e igualar o placar. Porque se ele iguala o placar, ele já está indo para pênaltis. E aí ele obriga o Flamengo a fazer um outro tipo de jogo também. Então, essa é uma...
é uma percepção que o Roger vai estar desafiado a mudar esse seu modelo. Vai fazer intervalo, Cristiano? Pretendo. Posso dar um recado aqui? Conheces Flávio Dutra, né? Conheço. Imagino que não deva ter conhecido, faz muito tempo que eu não vejo, o alemãozinho Rafael, filho dele. O Flavinho me mandou agora aqui, meu querido compadre, um recado. Diz, Rampart Indoor. O casal Adri e Rafa Dutra, apaixonados por corrida de rua, criaram treinões gratuitos como forma de incentivar mais pessoas a adotarem hábitos saudáveis e se conectarem por meio do esporte. Essa iniciativa está completando 1 ano e a comemoração será com o evento Run Party, no dia 23 de agosto agora, às 8h30 no Pontal Shopping. Será uma festa para celebrar o encontro da comunidade com música, jogos, sorteios e várias ativações. Acho que são várias atrações, mas pode ser ativações, pode ser alguma coisa. E a corrida será em formato indoor. Que é indoor? Os corredores de shopping se transformam em os corredores do shopping se transformaram em uma pista de corrida, mas respeitando o ritmo de cada pessoa. A proposta vem ganhando força ao redor do mundo e une esporte à experiência urbana, convidando o público a viver o espaço de uma forma diferente e se divertindo em meio à corrida. Queremos reunir pessoas que, assim como nós, buscam motivação para praticar esporte e manter uma rotina saudável. Quando vai acontecer isso? É no dia 23 de agosto, sábado, 23. na praça de eventos, no piso térreo do Pontal Shopping. Então, os corredores se transformarão. Sim. Tá? É futuro, se transformarão, né, em pista. Run Party, que é festa da corrida. 12h, 14 minutos, um abraço para a dona Vera Schroeder na escuta, o Cleiton Schroeder também, o Adriano, a galera toda na escuta aqui da família Schroeder. Intervalo e voltaremos. Pfeiffer, diga. Ao contrário do que vimos, pelo menos no final do primeiro tempo das vaias, é muita festa da torcida colorada agora ao final da partida. Ao canto de seremos campeões, a torcida faz o aplauso para o time que agora também cumprimenta a torcida. Está chegando a hora! O Internacional tem escanteio, Alan Patrick, agora quem sabe, vem bola pra área! Vitor Gabriel, de novo! Ele mete a cabeça na bola e toca! Nesta quarta-feira, o Inter decide o seu futuro na Copa Libertadores da América, dentro do Beira-Rio. O Inter joga o futuro da competição contra o Flamengo e você não perde absolutamente nada aqui na Rádio Guaíba. E a Guaíba vai acompanhar tudo sobre essa decisão entre Inter e Flamengo pela Copa Libertadores da América. A partir das 11 horas da manhã com o Ganhando o Jogo e a partir das 5 horas da tarde com o Repórter Esportivo. A partir das 7 da noite já tem o Esperando o Futebol. E a partir das 9 horas da noite, a Hora da Verdade. Inter e Flamengo pela Copa Libertadores da América. A barreira com apenas 2 jogadores. Pega bem o Éder. Gol! Do Inter! José Aldo Pinheiro. Rogério Amaral. Paulo Nunes. Bruno Oliveira. Thalia de Castro. Jean Soares. E Martim Moura. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertes e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, Craque do Jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi e Martinós e o comentarista Dália Alimentos. Emoção, tradição e credibilidade você só encontra aqui na Guaíba. Com
Conte o tempo, conte histórias, conte risos sem demora, conte estrelas, os abraços, os seus passos, conte as horas. Conte sonhos, cante ao mundo, cante tudo que melhora. Conte sua história em drclean30anos.com.br. Dr. Clean, planos de saúde. A sua saúde não pode esperar. Em agosto, o Sindaergues reforça o cuidado com quem faz a diferença. Você, administrador. Associados contam com planos de saúde Unimed e planos odontológicos com condições exclusivas e atendimento de qualidade. É hora de investir no seu bem-estar e no da sua família. Associe-se agora e aproveite todos os benefícios. Acesse sindaergues.org.br ou ligue no 51 3391 5423. Tudo que tá no super tá na vida das pessoas. Tá no café da manhã, no almoço, tá na mesa. E se tá no super, tá fazendo a economia girar, tá criando empregos, tá fortalecendo parcerias para um futuro melhor. E tudo isso tá na Expoagas, a maior feira de negócios do setor supermercadista. Dias 19, 20 e 21 de agosto, na Fiegues. Tá na vida, tá no super, tá na Expoagas. A gente se vê lá. Chegou o feirão desconto do IPI em dobro Volks Vale Mais. A melhor oportunidade do ano para você garantir seu Volks 0 km. Na Unidos, desconto do IPI em dobro para a Virtus Highline. De 155, fica por 144 mil. Polo Trek, a partir de 84.400 e com taxa zero em toda a linha. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, 6.400. Vale mais passar na Volks e garantir seu carro zero. Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Plano Rio Grande, a grande obra é proteger você. Para sua proteção, fique sempre por dentro dos alertas da Defesa Civil. Envie seu CEP por SMS para o número 40199. Outra opção é pelo WhatsApp. Salve o número DDD 61 20 34 4611. Mande um oi e compartilhe sua localização. Você vai receber mensagens de prevenção direto no celular. Plano Rio Grande, Governo do Rio Grande do Sul. Pensou obra? Pensou casa? Passa na Cassol e encontre tudo para transformar seu projeto em realidade. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Porcelanato Areia 84 centímetros, Eliane apenas R$ 54,90 o metro quadrado. Cimento Cauê 50 quilos, somente R$ 42,90 cada. Vaso sanitário com caixa acoplada a Porto, só R$ 319,90. Ar-condicionado Inverter 12.000 BTUs, Filco por apenas R$ 2.299. Cassol Centerlar, tudo para obra, tudo para casa. No Hard Rock Café Porto Alegre, você vive espetáculos com grandes artistas, o melhor da culinária americana e um ambiente feito para oferecer conforto e exclusividade. Com estacionamento no shopping, atendimento de excelência e vista para o Guaíba. Cada visita se transforma em uma memória especial. Garanta seus ingressos antecipados e venha viver uma experiência incrível no Hard Rock Café Porto Alegre. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Estamos de volta, meio-dia, 21 minutos. Confiança que nasce no campo. Máquinas Agrícolas Stara, com tecnologia de ponta para a sua lavoura produzir ainda mais e melhor, hein? Stara na Expo Inter. Expo Inter está cada vez mais perto. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E tem Dália na Expo Inter também. E Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC, a hora certa, meio-dia, 21 minutos. Ô, Salzano, e aí, a movimentação na concentração colorada aí, Salzano? Bom, Cristiano, os jogadores nesse momento no almoço, daqui a pouco eles retornam para os seus quartos. O que está me chamando a atenção, e eu até esperava, repito, uma movimentação maior, é em relação a torcedores. Eu estou vendo muito poucos aqui até o momento que cheguei por volta de 10h15 da manhã, e também os dirigentes, ninguém eu presenciei por aqui ainda, tá? O presidente Alessandro Barcelos,
o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazuco, o gerente esportivo D'Alessandro, eu ainda não vi passarem aqui pelo saguão, a não ser que eles tenham entrado por uma outra entrada alternativa, porque aqui no saguão não passou absolutamente ninguém. O Inter, que trata esse jogo de hoje contra o Flamengo como uma verdadeira decisão de campeonato. O Inter entende que hoje é um divisor de águas na temporada de 2025 e existe uma mobilização muito grande de todos no clube para buscar a classificação às quartas de final da Libertadores. Muito bem, olha aqui o recado. Quem é que mandou esse aqui? O pessoal tem que assinar. Procura, tá deixa aqui, eu já achei. Ah. Helena. Oi, Cris. O mercado público está lotado de flamenguistas. Todo mundo sim, lá. eles estão aí desde o jogo de domingo. Na paz, tudo da Mandar um pacífica. abraço pro meu querido amigo Ribas, que está com um dos filhos dele, com o Luciano, na Suíça. Tá? E acompanha a programação da Rádio Guaíba pelo nosso aplicativo, e também o outro filho do Ribas, o Leonardo, que está na Itália e acompanha a nossa programação pelo aplicativo. O Ribas é um daqueles que aparece aqui nessa ferramenta que eu tenho na Suíça, tá lá. Deve ser um deles, é o Ribas. O que é, Zé, que você disse? O mercado tá bonito, né? Mercado, eu tive ontem lá, eu saí aqui depois do programa, eu tinha uma agenda com o desembargador do TRF2, o doutor Guilherme Augusto de Fenteller, e nós fomos almoçar para conversar ali no mercado público. Até como é o nome o Jorginho, né, do Gambrinos, dá um alô lá na jornada, sou colorado, vou estar ouvindo. O mercado cheio, vivo, bons restaurantes por ali e tal. Fiquei feliz de ter passado ontem. Às vezes eu vou almoçar por ali, mas a gente vai correndo, tá trabalhando, sabe? E ontem não, estava com mais calma, fiquei observando. Nosso mercado público é um lugar encantado da cidade. Nós tivemos tantas inundações aí nos últimos tempos, ameaças de alagamentos, mas eles conseguiram recuperar o aparelho. Tá lindo o instrumento que é uma espécie de cartão postal da nossa cidade para quem vem para cá no centro da cidade. Thalia, público hoje do Beira-Rio. Expectativa de mais de 50 mil torcedores para acompanhar essa partida. Tem até uma expectativa, Cristiano, de quebra de recorde, inclusive de público do novo Beira-Rio. Atualmente, o recorde é daquela partida do Inter contra o River, 50.479 torcedores. Segundo maior público aí é Inter e Atlético Paranaense em 2019 pela final da Copa do Brasil, 50.355. E em terceiro maior público do ranking, o Inter e Fluminense de 2023 também com 50.002 torcedores. Manda um abraço para Mauro Gomes. Um abraço para o Mauro Gomes. Bom dia, sou fã de carteirinha da Thalia. Firme na opinião e educada frente às grosserias do Cristiano. Sinal do Mauro Gomes. Mas eu nunca vi essa parte. Eu tô pagando pela fama, né, cara? Quando é que eu fui grosseiro contigo, Thalia? Nenhuma vez. Isso que a gente tem, às vezes, embates bem... Mas isso é o Rogério Amaral, que é um grosso, e eu pago pelo Rogério Amaral. Bom, agora te defende, Rogério. O Rogério é educado, mas é um tiozinho teimoso, né, cara? E aí ele, eu acho que isso, não sei se é de sangue, de família, ou é de gaúcho, porque o gaúcho também é assim. Minha filha que mora fora há muitos anos diz. Gaúcho, mas tu é um delicado, cara. Assim, teimoso. O gaúcho é teimoso e acha que a ideia dele é a última das ideias e pronto. O resto não se discute. O gaúcho tem isso, assim, um jeito meio... Lá em casa é assim. A ideia da minha mulher é que não se discute lá em casa. Lá, como é que é? Lá em casa, a ideia da minha mulher não se discute, se aceita sempre. Exatamente. O Rogério, por exemplo, quando a gente está debatendo com ele, contrapõe... Que é coisa de gaúcho. Tu é argentino, por isso. Não, eu sou gaúcho. Mas não esquece que é gaúcho também. Lá não tenho nada. Só tenho amor pela minha família que mora lá e agora a minha carteira de identidade, mas minha cultura é totalmente local. Se existe um país para mim, do qual eu sou filho, é o Rio Grande do Sul. Todo mundo me ouve, os caras sabem que eu sou gaúcho, do jeito de falar. Gaúcho. Aliás, esse... o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor,
Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Quebrou o verso, quebrou no final, faltou folha. Veja só, o Salzano vai se ausentar nos próximos 5 minutos, vai entrar para a TV Record, 12h27. A minha irmã Joana pergunta, lembra dos tempos da Banca 40? Claro que lembro. E a véia, se fosse viva, hoje... Nós estamos em 25. Não é do Gabardo a Banca 40? Não, Banca 40 é das bombas, a do Gabardo e a do 20 fica na frente. A do Banca pai do 40 Gabardo? é bomba, é a bomba saiu Royal. da... Não, o Gabardinho quer saber de fazer rádio, o pai dele desistiu dele, eu acho que vendeu até. Queria mandar um abraço para minha falecida mãe, que estaria de aniversário se fosse opa. viva Não, hoje. mas isso é uma prioridade. Que tá escutando no plano espiritual, espero que... Claro. Quero contar com a audiência da velha lá no céu, né? Tá que certo, a Guaíba pega lá em cima também. Jesus Cristo Essa é foi brotando. proteção, Tu começou na Joana e na Banca proteção. 40. É que a Joana, minha irmã, mandou, disse que a gente ia na Banca 40, na época que a minha mãe recebia no Banrisul aqui, professor estadual, então ou era o sanduíche americano nas Americanas, ou era almoço na antiga Casa X, ou era a Banca 40, quando não eram os três, assim, numa caminhada só. E, enfim, então minha mãe, se viva fosse... Na Banca 40 o que era? A bomba Royal. Aquela bomba, 3 bolas de sorvete, salada de fruta embaixo. É a 40, aquela ali? Banca 40. Né? Da Mercado bomba Royal, Mercado Público. Então, se viva fosse a Dona Luzia, estaria hoje completando 83 anos. A Dona Luzia gostava de futebol ou não? Cara, a Dona Luzia, ela era gremista. Mas aí ela viu o filho dela sofrer tanto com o Inter num período que ela... Trocou. Mãe, né? Mãe. Seu Clóvis, Colorado. Colorado, pero no mucho, não gosta muito de futebol. Gosta de novela? Gosta de novela, tá Meu na fase pai novela. todinho, então. Tá na fase novela. Vê todas as novelas, enfim. O meu pai é do time do seu Clóvis, então não gosta muito de futebol, prefere novelas. Eu já gostei de mas novela. Mas o pai vê jogo, sim, não, mas não é muito... Mas tem umas pessoas que não gostam... Realmente não gosto de futebol. O caso do médico que vai fazer o meu... Vai operar o teu olho? Vai operar o olho amanhã. Quando é que é a cirurgia? Amanhã. Sabe o que ele disse? Orestes, eu nunca... Porque daí encostou na minha ficha na Rádio Guaíba. Eu nunca ouvi uma rádio no futebol. Eu não sei quem joga, não interessa para mim. Nem um pouquinho, nem Grêmio, nem Inter, nem nada. O que ele disse quando olhou o teu olho? Que tu perguntou quanto tempo vai... O que ele disse? Mas também não adianta enxergar, eles não fazem gol. O que ele falou? Aí ele disse assim, eu disse assim, daí doutor, vou ficar com o olho beleza, vai ficar tranquilamente. E dependendo, vou deixar meio errado assim, porque tu não precisa narrar gols, os caras não fazem mais gols aqui em Porto Alegre. Madrinha Helena, brincadeirinha do afiliado aqui. O Orestes é um fenômeno, cara. Sim. O Orestes infartou narrando um gol do Soares na Arena e foi até o final. Isso é legal. No final é que ele entregou os tacos. Se fosse um jogadorzinho comum, eu tinha morrido. Não, tu nem narrava, né? Soares, coração de Arena. gaiteiro, né? Que é o teu e o do Gaúcho da Fronteira. Mas, assim, é verdade. Mas o teu padrinho é gaiteiro também, do Bela Seca lá. Mas, madrinha, é brincadeirinha, tá? Tu já pegou o teu celular, já limpou ele? Porque amanhã, quando tu estiver isolado, vai ficar na mão da madrinha esse celular, né? Lá em casa não tem perigo, eu entrego na mão dela. Mas já avisou todo mundo? Já então, avisei. Amanhã ninguém me liga. Mas vem cá, como é que foi aquela vez que tu disse pra Ana Guiar limpar o teu celular, só tinha foto do Xvideos, não sei o quê, e tu aplicou, disse, não, meus amigos que mandam. Não. Tu limpa direito isso aí, velho. De grupos adultos e tal. Não pode ser essas coisas. Isso aí é sacanagem dos caras. Você é o Orestinho que te manda, né? Tá bom. Vou te dar uma sugestão. Te faz louco e deixa com o Júnior o teu celular. Não, eu deixo com ele, não me garanto. Olha aí, cabra. Meio-dia, 31 minutos, eu já passei por isso. Pegaram no pulo? Não. Um amigo meu foi fazer... Sempre um amigo. Não, mas era um amigo meu, estou dizendo, eu que dei fora. Sim. Um amigo meu foi fazer uma cirurgia, tá? E era uma cirurgia que, mais ou menos assim como a Doreste, não precisava um preparo antecipadamente tão rigoroso. E ele estava com o celular falando comigo. Tá? E aí, daqui a pouco, foi de certo já para o bloco cirúrgico e deixou o celular com a mulher dele. E aí eu fui brincar, né, com ele. Qual é a brincadeira que a gente faz quando um amigo vai para uma cirurgia? Não sei. Não, qual é a brincadeira? Como é que é? Eu mando mensagem de boa sorte, claro, amigo, mas que isso Deus aí te abençoe. isso aí. Aí eu perguntei. Tu mandou nudes pro cara. Eu perguntei para ele assim, eu perguntei. E aí, como é que é? Já foi? Porque eu digo, tá falando comigo, tal.
já foi a troca de sexo, teve sucesso, a cirurgia? Mas isso não é nada. E claro que não. Mas aí a esposa dele, a mulher dele, que eu não lembrava o nome, respondeu, é a fulana. E eu pensei que era ele que estava na brincadeira comigo, que tinha dado um nome de mulher. O nome de mulher. Mas às vezes as brincadeiras... E aí eu digo, belíssimo nome, vai fazer sucesso. Aí, olha aqui, Cristiano. Ela entrou na brincadeira e deu risada. Dois também. amigos muito queridos, um foi fazer um procedimento cirúrgico e estava isolado no hospital. E não dava notícia, o outro mandou para ele. E aí o corno já terminou essa cirurgia. A esposa do que estava no procedimento pegou o celular. Eu nunca dei liberdade para esse cara falar assim. Ele tá me ofendendo, ficou muito brabo. Deu uma crise tremenda. Eu faço uma coisa. Então, na dúvida, não brinca. Eu faço uma coisa que poucos fazem. Né? O que tu faz? Eu faço uma coisa que poucos fazem. Estou dirigindo o carro com a minha mulher, sempre toco o meu celular, eu não atendo o celular no carro de jeito nenhum. Mas não pode estar dirigindo? Não, exato, é por isso, mas tem gente que atende. Aí tu entrega com medo, né? Eu digo, pode atender, atende aí para mim. Eu, por via das dúvidas, deixo um silencioso. Boa tarde, eu vou além. Thalia de Castro merece comentar algum jogo do Brasileirão. Entende muito de futebol. Da bancada é uma das pessoas que mais concordo nas análises da dupla. Abraço, Jaques de Viamão. Olha aí, Thalia de Castro. É o cara ali que todos nós somos fãs da Thalia. Esse aqui, o Manuel, é o Manu da Kombi. Buenos, tá em... Botou Buenos Aires? Botou Buenas. Eu deixo o celular com a esposa totalmente liberado para ela olhar. É isso aí, quem se garante, não tem problema. Se garante no quê? Não tá devendo. Às vezes não depende do cara. Eu perdi um casamento assim, meu. Não. Por quê? Eu estava sendo assediado por uma pessoa e aí a minha senhora pegou o meu celular. E eu digo, olha aí, eu não tenho nada para esconder. Só que aí veio um fiapo grande de prosa. Aí ele não tinha nada que ver com a história. Vamos falar de Grêmio. Olha aqui, Grêmio contratou o mandou um negócio aí para não, mas não tinha que ser cobrado. O que foi? Eu uma vez fui cobrado porque tinha um celular, tá, de um cara que era caminhoneiro que vendia cebola. Só que o prefixo, o número era igual ao do meu. Mas o prefixo era outro. Só que ele tinha lá nas andanças de caminhoneiro dele, uma lá que ligava. Tá? E uma vez também. Deu um probleminha. Mas não era eu. O caminhoneiro não amarrava a chuteira do Rogério. Mas não era eu. Aí, pô, quase fui punido injustamente. Olha aqui, ó. O Pfeiffer manda aqui, ó. Bom, o Grêmio anunciou o Marcos Rocha, o lateral direito, até em Porto Alegre. E Noriega chegou ontem. O Noriega, o volante do Aliança, né? O volante barra zagueiro. Isso. Nipo peruano. Peruano barra japonês. Pfeiffer manda aqui. Informações que discutiu com Paulo Nunes. Vélez fez contato pelo Cristaldo. Então, não quer. Cristaldo não quer. Não se vai? Parece que negou mais uma proposta. Arthur conseguiu encaminhar a rescisão com a Juventus e pode chegar essa semana em Porto Alegre. E o Marcelo Groi encaminhou acerto, mas pediu uns dias só para resolver algumas questões pessoais. Deve acertar na semana que vem. Bom, tá aí o Grêmio se movimentando. Isso é interessante. Não, a informação do Arthur é importante. Se tem informação que ele já acertou a rescisão, porque no início a previsão era que ele abriria a mão de alguns valores que teria a receber da Juventus, mas agora, na reta final, a Juventus deu uma complicada, que queria além um novo desse empréstimo valor, um empréstimo de 1 ano com valor fixado para compra obrigatória no final. Isso, porque ele tinha contrato com a Juventus até o final de 2027. Então E que aí tinha dado um pouco, mas se acertar... Mas o tempo todo, tanto o Grêmio quanto o Arthur, otimistas em relação à conversa com a Juventus, porque ele já vinha sendo repassado, sendo emprestado e não estava nos planos do treinador. Então não tem o porquê ficar segurando, a não ser financeiramente a Juventus olhando para si. E além disso, a Juventus iria economizar até o final do contrato um valor considerável, né? Que não pagaria para ele. Em remuneração e salário. Sim, sem contar isso. Eu acho o Arthur do Grêmio um excelente jogador, estupendo jogador. Eu estou falando do Arthur do Grêmio.
Do Grêmio em diante eu não vi mais o Arthur. Tomara Deus que o Arthur possa ter a recuperação, consiga se recuperar. Eu torci pelo Luan quando voltou para o Grêmio, naquele momento que era muito mais pesado do Arthur, e eu acho que o Arthur não se compara com... Atenção, pessoal, não é comparação. Estou falando do momento de buscar a recuperação. Acho que para o Arthur é mais fácil, porque se ele quiser, ele joga. Até onde eu sei, ele não tem outros problemas externos. Se ele quiser, ele joga. Cabecinha no lugar, ele joga. Tá um período sem atuar, sem jogar, né? Acho que é o período das férias agora Isso, mas o Rogério é um dos integrantes da bancada que sempre defende muito a tese sobre repatriar o jogador, né? Sobre não achar em alguns casos, ou na sua maioria, que não deva acontecer, que não é a mesma coisa. As exceções estão aí para confirmar. Exato. Eu tenho pendido mais para esse lado também, porque principalmente um jogador que sai daqui em alto nível, como foi o caso do Arthur, retorna depois de 7 anos e, de certa forma, o torcedor nutre uma expectativa, até uma imagem que ele deixou de ser aquele Arthur de 2017. E isso, por vezes, pode frustrar não só a torcida, mas a própria expectativa que se tem em relação a esse jogador e o que ele pode desempenhar ou não. Então, são casos e casos. O Arthur pode voltar para o Grêmio, e assim como o Groy, que tem a questão de estar voltando também, mas é muito difícil, é muito delicado a questão de voltar o jogador para o time, principalmente quando saiu em ascensão e saiu muito bem. A maioria dos torcedores não acompanha a trajetória do cara lá fora. Então ele fica com aquela imagem do cara aqui. Isso, fica com a imagem dele aqui, porque ele saiu daqui erguendo taça. Então Sem contar que era um casamento aqui que deu certo, né? Quem era a parceria dele no meio-campo naquela oportunidade? Sim. Quem era a parceria do Arthur? Ele terminou com o Jailson. Ele tinha mas ele era o Maicon. Era o Maicon. Uma grande parceria. Ele ganhou a vaga do Maicon, e o Maicon pediu para ele jogar. Sim, mas isso o Maicon estava machucado. Quando foi na reta final da Libertadores, tanto que... Ele não vai pro Mundial porque machuca o pé, o Arthur. E aí o Maicon volta justamente no Mundial sem condições. O lance é que quando... Olha esse barulho aí de interferência no telefone. Não sei se lá o Salzano. É o Salzaninho. Telefone. Tem como tirar do ar isso ou é só... Bom, mas vamos lá. A gente tem que ir preenchendo. Aqui tá normal, senhores. Então voltamos. Vamos lá. O Arthur, quando surge no Grêmio, o Renato queria botar de meia. Lembram? Jogava na meia porque não tinha intensidade. Isso, é verdade. Aí ele vem recuando. Como segundo volante, acaba como volante. Ia ser emprestado até. Essa interferência é da onde? É daqui da mesa? Vamos tirar os celulares de cima da mesa. Só dá quando abre aí. Quando abre o Salzano. O cara da técnica pediu para tirar, a gente tira. Só isso. Pronto. E vamos seguir o debate. Mas continua. Vamos lá com o Arthur. O Arthur vira volante no Grêmio e começa... O que o Renato dizia na época, que não tinha intensidade o Arthur. Ia ser emprestado. Mas quem segurou foi o Romildo. E o Arthur aí virou o cara forte do meio-campo do Grêmio. Foi para o Barcelona, numa venda muito boa para o Grêmio. Dali para frente, meu amigo, o Arthur não vingou o que se esperava. Tomara que no Grêmio ele consiga recuperar o bom futebol. Talvez tenha prejudicado um certo deslumbramento, aquela história parça do Neymar, chega seleção junto do Neymar com helicóptero e tal. Não sei até que ponto isso possa ter influenciado na cabeça, no comportamento dele, mas, sem dúvida alguma, ele foi um jogador que encaixou, né, naquele momento, e o Grêmio, naquele momento, fez crescer o futebol dele também. Então, o retorno é realmente... Qual é o último retorno que nós tivemos de jogador para a dupla Grenal aqui, que vocês lembram? Que deu certo? Não. Último retorno. Último retorno teve... Pergunta se é o Diana isso aí, mas vamos lá. Não, o Rogério pergunta que ele sabe a resposta. Teve 2021. Eu dou um, por exemplo, não sei se foi o último. O Tyson no Internacional. 2021 Tyson e o Douglas Costa. Não, mas não foi uma ação Douglas de Costa benemerência 2021 quase também. Douglas Costa é outro.
O Douglas Costa foi um grande equívoco, né? Da parte do Grêmio. O Tyson também se mostrou um equívoco do Internacional. Então, aí, a regra é essa aí. Mas teve também retorno que deu certo. Não, teve, por exemplo, o Nilmar no Internacional. Nilmar, deu certo. Leandro Damião, Rafael Sobis, Fabiano Heller. Esses retornos deram certo. Mas quantos outros aconteceram também que não deram certo? Não, na sua grande maioria é difícil dar certo. É isso. Agora, o Arthur, em relação ao time que está jogando agora, ele vai encontrar companheiros novos, diferentes. Vai ser um meio de campo bem diferente do que está agora. Modelo de jogo também diferente, né, Padrinho? Isso aí. Arangues também, Paulo Nunes lembra. O Arangues e também não deu certo. Luiz Adriano não deu certo. Luiz Adriano. Porque esses dois ainda tinha muito a memória de como saíram do Inter. O Luiz Adriano nem coloco nessa questão, mas principalmente o Arangues. Mas o Luiz Adriano saiu campeão do mundo. Mas o Luiz Adriano fazia muito mais tempo do que o Arangues. Tu só faz o retorno porque o cara deu certo, salvo o Alex Xavier, que foi o nosso convidado do poste de bola, ele voltou pro Grêmio, porque tinha uma ação trabalhista ali, tinha que resolver um penduricalho, alguma coisa assim. Mas o cara só volta porque deu certo. A volta do Marcelo Grois, se voltar, é porque ele tem título conquistado, tem bons serviços prestados ao Grêmio. Mas aí vai ficar aquela imagem e o torcedor querendo que o Marcelo Grois faça milagre a cada jogo. Esse é o ponto, essa é a muito questão. Complicado. A do Arthur agora, com essa lesão do Vila Sante, aí pode ser o encaixe do Arthur nesse meio-campo do Grêmio. Tá? O Lucas Leiva voltou e até problema no coração teve. Pois é. Aí foi um problema médico, né? Clínico, Clínico que ele Mas quando estava jogando também não estava dando resposta. Foi o Flávio Bicudo que voltou? O Flávio Bicudo voltou para o Internacional em 75. E foi genial. Não, foi. Essa é talvez um dos maiores e melhores exemplos de retorno, né? Porque ele saiu jovem ainda, podemos dizer, do Internacional. Ele foi o substituto do Larry Pinto de Faria no Internacional, e aí foi para o Corinthians, e depois foi para o Porto, foi para o futebol europeu, e em 75 ele voltou, no ano que o Internacional conquista o seu primeiro título brasileiro. E realmente foi importantíssimo. Mas era um Internacional também que já tinha uma equipe... O Paulo Nunes voltou para o Grêmio e não deu certo. A volta. O da ISL ele foi recontratado. O Renato foi emprestado num período, mas ali era um jogo de um mês. Não deu certo o Paulo ou não deu certo aquele Grêmio? Porque... Não deu certo o Paulo e nem aquele Grêmio, né? Porque o Paulo Nunes, campeão, ele tinha Jardel aparando bola na área, ele tinha Dinho marcando lá atrás. Sim, mas depois ele saiu. Tinha um casamento de meio campo. Tinha Arce cruzando. O Arilson voltou e não deu certo. Não, eu entendi. O raciocínio de vocês é que, pela lógica dos aproveitamentos, a tendência é não dar certo, Arthur. Não, a lógica é o seguinte: deu mais retorno, deu mais errado quem retornou do que deu certo quem retornou. Sim, então, mas não está proibido de dar certo. Eu acho que neste meio-campo do Grêmio, se for o Arthur, 50% do que foi em 2017 está de bom tamanho. Só que não tem que o torcedor ficar com aquela ilusão daquele momento mágico do jogador ou da equipe que foi esse jogador integrou. É a forma como vai encarar o retorno em si, a expectativa que vai colocar nesse retorno, ou o que espera que o jogador seja nesse retorno. Espera que o Arthur seja o mesmo de 2017? Ele não vai ser. É a mesma coisa do Marcelo Groy, até acho que é pior o Marcelo Groy nesse caso, porque goleiro vai ser sempre, né, mais visado. Eu acho que dentro do limite ali também, Rogério, porque o goleiro, claro, hoje já está visado pelo goleiro que o Grêmio tem, que chegou com uma certa desconfiança. De certa forma, parte da torcida ainda é resistente ao Volpi. Então, o Groy voltando muda um pouco o pensamento do torcedor enquanto seu goleiro. Vai ter uma exigência brutal em cima do Marcelo Groy, mais ainda, mais intensa ainda do que a volta só pela volta. Por quê? Porque nesse período todo o Grêmio não se satisfez, o torcedor, com nenhum dos goleiros. Mas ele vai ter a compreensão da torcida.
Ele não vai ter a pressão por dar uma resposta rápida, porque ele é ídolo. Thalia, vai ter até ali, Thalia. Vai ter O Grando vai pro Flamengo? Quem? O Grando? Falei Grando, Qual é o goleiro? Qual é o zagueiro? Qual é o goleiro do reserva? É o Grando. Então. O Grando Não sei se vai pro Flamengo. Gabriel, chama ele. Uma notícia nova para mim. Eu vi ele esteve nas cogitações do Palmeiras. Que agora contratou o Carlos Miguel. O Flamengo está contratando um outro goleiro por conta do erro do Rossi, que levou à eliminação. E aí é que tá o problema do cara errar Qual é o gol do Atlético Mineiro, aquele? Não foi o Rossi? Quase que eu digo a cagada. O erro foi do zagueiro que deu uma bola curta, do Léo Pereira. Do Léo Pereira. Mas eu li em um dos jornais do Rio. Do Léo Pereira e do Léo Ortiz, que o cara saiu das costas do Léo Ortiz. Eu li num dos jornais do Rio que o Flamengo estava buscando um outro goleiro, porque há uma insatisfação interna pelo erro. E que estava buscando outros jogadores, porque acusou também. Informação, casa, então é o Grando, então, olha. Eu vejo as manifestações em relação da torcida do Flamengo quanto ao Rossi um pouco semelhante com o que a gente vê em relação ao próprio Volpi, que faz defesas absurdas, faz umas defesas difíceis, mas em lances defensáveis acaba sendo... acaba falhando. Goleiros extra-classe são poucos que tem no futebol e você não tira esses extra-classe de onde eles estão, por eles serem justamente extra-classe. Os outros são todos goleiros num padrão que eu diria, uns mais, outros menos, mas dentro da mesma prateleira, entendeu? Quais são? Você pega Fábio, Cássio, são bons goleiros. Agora, como é que o Cássio foi para o Cruzeiro? Numa situação lá que a torcida do Corinthians começou a protestar com o Cássio, achou que ele estava falhando e tal, e o Cássio disse, não, tudo bem, vou pegar meu boné e vou embora, não vou ficar eu aqui sendo Cristo, ou sendo a Geni, recebendo todas as pedradas, as pauladas. É o mesmo que aconteceu recentemente com o Everton, do gol que elimina o Palmeiras do Mundial. O Everton foi extremamente criticado e já se cogitava, e aí sim se cogitava a questão de de levar um substituto para ele, porque são partidas deslumbrantes, defesas incríveis, e em contrapartida leva alguns gols bobos que fica o questionamento. A paciência, por isso que eu falo, que dos dois, Arthur e Marcelo Groi, a repatriação que eu vejo mais sensível é a do goleiro. Porque o goleiro é isso. A paciência com o goleiro é muito menor do que paciência. Vamos pegar um outro extremo obrigatório, centroavante. Com centroavante se tem. Aí, claro, eu não acho que seria assim com o Groi. Eu acho que vai ter... O goleiro não tem jeito. Vai ter paciência, o Groi saiu daqui ídolo, então... Mas não pode falhar, né? Não pode falhar, mas se falhar, ele vai ter uma compreensão da torcida. Ele não vai ser pressionado. Mais do que tem o Thiago Volpi. Ele não vai ser pressionado como o Volpi. Mas aí já vai dura uma semana. Começar a falar que não sei se dura uma semana. Velho. Toma 2 peru e já aparece o Rogério Amaral, tem que mandar embora. Não, a culpa é do goleiro. Só um pouquinho. Não vamos endeusar, tá? Porque morreu, mas quem destruiu o Marcelo Groi era o Paulo Santana. Não é porque morreu, é um G, tá bom. Mas ele destruiu o Marcelo Groi. Ou vocês não lembram? Não, tá bom. Não pode, contra o G não pode. Tá bom. Não. Eu lembro. E vou dizer mais, parece que era mando do patrão de cima. Não, isso não existe. Não existe? Não existe. Tá bom. Não existe. Tá o que tu diz é alguém que te manda dizer? Eu não me lembro porque tu acha que tem que dizer. Zé, tu sabe o que eu tô falando. Não. Tá, então vamos lá. Paulo Santana não destruiu o Groi? Olha, eu vou te dizer o seguinte. Tu não lembra? O Santana, porque ele era muito representativo e ele tinha uma visão muito crítica em relação ao Groi, ele ficou como o pai e único que criticava o Groi. Havia muita gente que criticava o Groi, ele custou muito para se firmar, e aí depois, quando ele se firmou, ele se transformou num dos maiores goleiros do Grêmio, mas ele teve um longo período em que ele não tinha aprovação, não tinha confiança da torcida, ele errava. Ele não tinha confiança dentro do próprio clube. Agora, porque quantos goleiros foram trazidos? 3 goleiros. 3 goleiros foram trazidos para titularidade, e o Groi só teve a oportunidade depois
quando o Groi já não era mais... Quando o Groi retornar para Porto Alegre, ou pergunta para o Bruninho, empresário, ele pergunta essa história. Aí, mas ele deve ter sofrido. Como é o gordo aqui que está falando, o gordo colorado. Não, que, não tem tá nada a ver certo. com isso. Tu não está errado nisso. Eu quero dizer o seguinte, isso serve como lição para a Thalia, para o Orestes, para o Rogério, para o Zé Aldo, para o Cristiano, para todo mundo. Às vezes nós temos um poder no microfone e nós não dimensionamos, nós não avaliamos adequadamente e nós chegamos aqui, fazemos uma crítica e nós destruímos a vida de um cara, destruímos a carreira de um profissional. Eu não lembro esse episódio que o Cristiano está... Do Santana? Não é um episódio apenas, o Santana fez inúmeras críticas assim, ao Groi e ele sofria. Porque ele é um cara do bem. A pessoa que é boa, Rogério, quando é atacado, Zé, sofre. Zé, eu sei disso, é evidente. A pessoa que não faz o mal... O que eu digo é o seguinte, é que mesmo que tenha havido campanha, tá, com críticas, né, permanentes, o Groi foi titular. Superou tudo foi isso aí. Titular. Não, foi um monstro. Entendeu? Foi campeão da América. Ele ficou anos na fila. Foi campeão da Copa do Brasil. Mais anos na fila, porque o Grêmio não tinha convicção. E trouxe quem? Me lembre, era Sarra. Foram 3 goleiros. O Sarra, o Dida e o... Sarra, Dida. E teve mais um outro goleiro ainda que veio. E só quando o Grêmio ficou sem poder contratar outro goleiro é que promoveu o Marcelo. Isso é um processo histórico no futebol. O Inter, quando o Tafarel foi embora, trouxe Maisena, trouxe não sei o quê. Quando tu tem um ídolo tão bom, a reposição é difícil. Quando o Groi saiu, o Grêmio contratou uma Eu tô falando antes. Eu tô falando antes. Mas esse goleiro, o Groi, ele tá nessa esteira dessas vítimas do fenômeno do fenômeno da mandou o Emerson aqui, Colorado de Novo Hamburgo. Eu preciso fazer um registro. E falando em goleiro, que ontem o Fábio atingiu a marca de 1.391 jogos. Ninguém na história do futebol jogou mais que o Fábio. Mundial. Eu não sei, parece que o Paulinho Kobayashi jogou até os 50, mas aí, como é o Paulinho Kobayashi... Não, mas é número de jogos. É número de jogos. Número de jogos, não em idade. Mas está aí o registro, parabéns ao Fábio, que continua, para mim, jogando em alto nível aos 44 anos. Estava olhando ali... esse ano. Estava olhando ali, um amigo me mandou uma mensagem. Vi que hoje é o dia deles, então parabéns aos maçons, hoje é o dia do maçom. Parabéns. A todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo aqui no debate do Ganhando o Jogo da Rádio Guaíba. 12:54. O Salzano volta na sequência da programação direto da concentração do Inter. Estara Máquinas Agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. A hora certa para Unidos, 12:54. A Casa da Volks na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. 5 da tarde tem o Repórter Esportivo, já falando desse jogão de bola decisivo, Inter e Flamengo. Às 7, esperando o futebol direto do Beira-Rio. Às 9, Zé Aldo comanda a equipe para Inter e Flamengo. Torcedor, é um jogo de paciência, muita calma. Agora, se você for para vaiar, não vá. É melhor ter 30 mil que apoie do que 50 mil que enche o saco. Não, mas vão ter 50 mil e vão apoiar. Eu também acho, mas é sempre bom deixar o recado. Até amanhã, tchau. Você ouviu?